Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série sobre tecnologias de aprendizagem. Nesse primeiro vídeo a gente vai tratar sobre a trilogia da aprendizagem. Então, o que é essa trilogia? Simplesmente é uma relação entre você aprender alguma coisa, você gostar dessa coisa e você ter facilidade. Então, me acompanhe nessa linha de raciocínio que eu vou apresentar, porque talvez você se identifique com ela, ou talvez você conheça alguém que já passou, que esteja passando pelo que eu vou mencionar agora. Às vezes algumas pessoas falam que não gostam de um determinado assunto ou de um determinado tema. Matemática, por exemplo. Mas será que alguém pode realmente gostar de algo que não aprendeu de verdade? Então o que acontece é que talvez no início da formação dessa pessoa, ela tenha sido apresentada aquele assunto, a matemática ou qualquer um outro, de uma maneira não adequada. Então ela criou uma certa antipatia. E aí o que acontece? Ela passa a não gostar. No que ela não gosta, ela passa a não aprender. Ela passa a criar resistências a aprender aquilo porque ela, a priori, não gosta. E ao não aprender, ela passa a ter dificuldade. Ela não consegue avançar, ela não consegue ter facilidade sobre aquele assunto. Pelo contrário, ela passa a ter dificuldade. Então, quanto mais dificuldade ela tem, menos ela gosta. Quanto menos ela gosta, mais resistência ela tem a aprender. E quanto menos ela aprende, mais dificuldade ela tem. Então ela entra no que a gente chama de um círculo vicioso, num círculo negativo a respeito da aprendizagem daquele assunto. Então a pergunta que eu coloco para vocês nesse momento é: a partir de qual desses três aspectos, gosto, facilidade e aprendizagem, será que a gente consegue quebrar esse círculo vicioso? Então vamos jogar tudo isso fora e vamos olhar o lado positivo, o lado produtivo disso. Então, em geral, a gente não pode ter muito controle sobre o que a gente gosta e o que a gente tem facilidade. A pessoa não pode se impor a gostar de alguma coisa ou a ter facilidade para um determinado assunto. Então eu digo para vocês que o ponto de virada daquele círculo vicioso para levar a um círculo produtivo é exatamente através da aprendizagem. E a coisa funciona mais ou menos assim. Suponhamos que você seja apresentado a ferramentas que melhorem o seu desempenho, a sua capacidade de aprender. Um assunto, qualquer assunto. Então, a partir do momento que você começa a aprender aquele assunto, você começa naturalmente a ter facilidade sobre aquele assunto. E quando você começa a ter facilidade, você começa a gostar. E quanto mais você gosta, mais motivado você se sente a aprender. Quanto mais aprende, mais facilidade, mais gosta, e aí você entra no que a gente chama de um círculo virtuoso, num ciclo de resultados positivos. Mas então a pergunta que você pode fazer é: tudo bem, como é que a gente consegue quebrar isso através dessa porta da aprendizagem? Que tipo de ferramentas são essas que a gente pode usar para voluntariamente, a partir de mudando a maneira como a gente aprende, a gente quebrar aquele círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso? Então, essas ferramentas são o que nós chamamos de ferramentas de gestão da aprendizagem. E você pode perguntar: Sansuke, o que são essas ferramentas de gestão da aprendizagem? São um conjunto de orientações que podem mudar a forma como você aprende e melhorar a sua capacidade de aprender. Para que a coisa não fique muito vaga, vamos olhar o seguinte: a gente pode agrupar essas orientações, essas ferramentas em três categorias. A primeira delas são esclarecimentos. E qual que é a utilidade dos esclarecimentos? É uma tomada de consciência. No momento que você é esclarecido sobre um determinado aspecto, você toma consciência e aquilo pode melhorar o seu desempenho dentro daquela área. Por exemplo, nos próximos vídeos a gente vai tratar de quebrar alguns mitos, desconstruir alguns mitos a respeito da aprendizagem que talvez tenham colocado na sua cabeça, ou você mesmo colocou ao longo do tempo. Então, se você é apresentado a forma como as coisas realmente acontecem, se você é esclarecido sobre isso, você começa a melhorar o seu desempenho em aprendizagem. Outro exemplo seria você conhecer as etapas da aprendizagem. Olha, qualquer aprendizagem, seja ela de uma matéria, de matemática, de química, seja a habilidade de tocar um instrumento, seja aprender um idioma, seja até praticar um esporte, toda a aprendizagem ela passa por etapas bem definidas. Então, se você tem conhecimento a respeito de quais são e como funcionam essas etapas,
Você pode, por exemplo, evitar desistir precocemente dos seus objetivos. Você pode evitar trancar aquela disciplina da faculdade. Você pode evitar desistir do seu curso, da sua graduação precocemente. Ou você pode evitar desistir daquele concurso que talvez você esteja querendo prestar. Então, em resumo, esclarecimentos lhe proporcionam uma tomada de consciência. Um outro agrupamento são as ferramentas de organização. Que tipo de organização? Geralmente, quando se fala em organização, se pensa muito na organização espacial do ambiente. É isso também, mas é mais do que isso. São aspectos de organização mental, formas como você pode organizar a cabeça para pensar melhor. E no que você pensa melhor, você pensa de maneira mais clara, você consegue também organizar os componentes emocionais. Porque lembra quando eu falei alguns minutos atrás a relação entre aprendizagem, gosto e facilidade? A aprendizagem e a facilidade são componentes de natureza mental, cognitiva. Mas você gostar ou não gostar, ter antipatia ou ter gosto por um determinado assunto, por uma determinada área, é um componente emocional, que você pode organizar através da organização da sua forma de pensar a respeito daquilo. Também a organização de natureza temporal, ou seja, você vai aprender a organizar a sua sessão de estudos. Quanto tempo será que eu devo dedicar estudando uma determinada disciplina por dia? Então nós vamos ver tudo isso. E finalmente a organização espacial. E quando eu falo organização espacial, é muito mais do que a simples organização do seu ambiente. Porque algumas pessoas gostam de trabalhar num ambiente mais organizado, outras não conseguem, simplesmente não conseguem. Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Cada um se ajusta ao ambiente no qual se sente mais à vontade. Então, quando a gente fala de organização espacial, é a organização do teu espaço subjetivo, do teu espaço virtual. E, finalmente, dicas práticas, ou seja, aconselhamentos. Se você fizer isso de determinada forma, pode ser que dê certo. Por quê? Porque outras pessoas já fizeram dessa maneira e deu certo para elas. Então, pode ser que funcione também para você. Bem, minha gente, então eu agradeço a presença de vocês nesse primeiro vídeo a respeito da trilogia da aprendizagem, no qual nós prestamos esclarecimentos a respeito desse fato. E nos próximos vídeos nós vamos começar a desenvolver, passo a passo, essas ferramentas de gestão da aprendizagem que eu mencionei aqui. Vejo vocês então nos próximos vídeos. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!